Pode? A minha cunhada essa noite sonhou que estava com a gente trabalhando lá no plano espiritual, nosso grupo em sonho, desdobramento, né? Hum, E aí o nosso grupo começou a ser atacado e assediado pelos espíritos das trevas, né? hum, E o pai Tomás chegou assim como um raio de luz, assim, afastando o pessoal e o trabalho continuou, sabe? Eu hum, acho muito interessante, queria comentar isso com vocês, porque a gente trabalha muito em desdobramento, principalmente o nosso grupo, né? hum, Então, antes de dormir, principalmente na quarta-feira, né, que todos nós que estamos participando aqui, tanto na quarta quanto na quinta, soubesse que nós somos muito úteis, principalmente no desdobramento do sono, e que todas as noites, principalmente dia de quarta e quinta, quando formos dormir, lembrar de fazer uma prece e pedir que nos conduza para o trabalho, para que possamos dar continuidade em toda a nossa trajetória aqui dentro do centro. certo. Rotineiramente eu sonho com o grupo também. Eu não me lembro, mas eu sei que teve o encontro. Podemos começar? Sim, Podemos. já terminei, obrigado. Ok. É, o nosso livro de hoje é Eurípides Barçanufo, o Apóstolo de Sacramento. O livro foi escrito pelo ilustre Dirceu Abdala e ele tem assim uma riqueza de detalhes muito grande, tão profundo que eu acho que nem seria possível apresentar num dia só, porque eu não quis desprezar muita coisa que eu acho bastante interessante. E essa frase de início aí, não sei se vocês já leram, fala da finalidade da educação do espírito, que é conduzir o pensamento do espírito dentro da verdade, de tal forma que se sinta compromissado com a sua própria evolução. E a vida dele toda foi, mesmo dentro ou fora do ambiente que ele cuidava de educação, foi primada, voltada para a educação, para a doutrinação, que ele curava não só o corpo, mas também o espírito, fazendo os esclarecimentos necessários para as pessoas da época. O livro começa narrando a história do conhecimento dos seus pais. Naquela época, era muito comum os casamentos arranjados. E os pais dele casaram-se muito jovens. Na época que ele nasceu, em Sacramento, Minas Gerais, existia uma atmosfera bastante assim harmoniosa, semelhante à de Cafarnaum na época de Jesus, pelo magnetismo que era impregnado no ar, que lembrava também o astral de Uberaba na época de Chico Xavier, onde eram ativos mais de 1.000 centros espíritas, harmonizando um clima de paz pela região. Eurípides Barçanufo era filho de Hermógenes Ernesto de Araújo e Jerônima Pereira de Almeida. Esse casal, apesar de ter se casado muito jovem, tiveram uma união assim predestinada. Ele se casou muito jovem para fugir do recrutamento da Guerra do Paraguai. E na época, sua esposa, Meca, tinha apenas 14 anos. Eles se casaram e tiveram 15 filhos, dos quais Eurípides Barçanufo era o terceiro. Eram bastante pobres, tinham a vida financeira difícil e ela tinha constante desmaios. Isso a mãe dele, do Eurípides. Isso tudo era proveniente da mediunidade. Isso consumia toda a economia do casal. E em 1º de maio de 1880, nasce Eurípides Barçanufo, como o terceiro filho desse casal. Apesar de ter a infância muito pobre, ele era muito feliz. Feliz, harmonioso com o mundo, com a vida, tentava ajudar a todos, mas sempre muito preocupado com a situação de saúde da sua mãe, que qualquer emoção que ela sentia, ela desmaiava, apagava. E como eles tinham, assim, muitos filhos e viviam numa pobreza extrema, para conseguir matar a fome durante o dia, eles, na época, usavam roupa com um bolso, e nesse bolso ele colocava um pedaço de pele de porco e um pedaço de rapadura. Quando a fome apertava,
Aí ele comia um pedacinho daquilo ali, guardava o resto para mais tarde, e assim iam passando os dias. E o grande sonho de Eurípides, quando criança, era poder comer um pedaço de doce de leite, que ele via os amigos comendo e sentia muita vontade, mas ele não tinha condição. Até que um amigo ensinou para ele pegar uma pedra e bater na pedra, moldá-la como se fosse uma moeda, ir lá no dono da venda para comprar o doce de leite. E assim ele fez. Ele bateu, né, na pedrinha lá, tentando imitar uma pedra de verdade, uma moeda, e foi na venda. E o vendedor ficou com tanta pena dele que aceitou, como se estivesse acreditando que era moeda, e deu o doce de leite para ele. Apesar de toda a dificuldade financeira, em todos os lugares, em todo mundo que se aproximava, ele tinha sempre uma palavra de consolo, de amor aos pobres. Dividia tudo que tinha com os doentes e sofredores. E ainda criança, ele arrastava malas dos passageiros e tratava dos animais a fim de conseguir algum dinheirinho para ajudar nos remédios da sua mãe. Na primeira infância, ele estudava sempre com o pai. Só quando maiorzinho, ele foi para o Colégio Miranda, onde se destacou muito sendo auxiliar dos professores. Tá? Com 13 anos, ele fundou o Grêmio Sacramentano. Era um lugar onde se desenvolvia educação de arte, teatro, poesia e literatura. Quando jovem, ele dedicou-se à cultura, aos pobres e à religião. Lecionava aos irmãos menores com muita disciplina familiar. E no livro até conta que a disciplina dele era tão grande que tinha horário para tudo. 9 horas da noite, ninguém saía de casa, e eles se reuniam, e ele é que comandava o ensino para os irmãos todos. Participou também da Igreja Católica e da Sociedade São Vicente de Paulo. Tinha sempre uma moral invejável. Não acompanhava, assim, os jovens da sua época, era sempre mais reservado, nunca namorou, não gostava de dançar, não comentava da vida alheia, e quando alguém falava mal de alguém, de outra pessoa, ele sempre defendia com algum argumento de defesa da pessoa que estava sendo acusada. Pode passar. Trabalhou no Colégio Miranda e criou o Liceu Sacramentano, que se transformou mais tarde no revolucionário Colégio Allan Kardec. Aí está a foto dele. Primeiro colégio espírita do mundo, tomou o nome de Allan Kardec. O prédio onde funciona até hoje é um monumento de arte arquitetônica, feito de alvenaria de primeira qualidade com gosto artístico. O sonho dele na juventude era tornar-se um médico, principalmente para conseguir melhorar a situação de vida da sua mãe. Porém, quanto mais perto dele viajar para o Rio de Janeiro para concretizar o seu sonho de medicina, pior a mãe ficava de saúde pelo estado emocional de separar-se do filho. Então, apesar de ter muita vocação e muita vontade de prosseguir nos estudos, ele desistiu do seu sonho para cuidar dela. Aí desperta o seu interesse pela homeopatia. Ficava até altas horas da noite estudando para descobrir medicamentos naturais que pudesse ajudar tanto a sua mãe quanto a comunidade que ele pertencia. Ele se incomodava com a dificuldade das pessoas, ele não esperava pedir socorro, ele saía de madrugada, altas horas da noite, para procurar os doentes, levando remédio e consolo. E com isso ele foi acusado por exercício ilegal da medicina. Com a velhice da sua mãe, chamada Meca, ela se tornou cega. E isso fez com que ele aprofundasse mais ainda seu estudo e pesquisa. Mojico, que era seu pai, tornou-se, na época, um excelente comerciante. Eurípides Barçanufo é que administrava todo o comércio. Eles montaram a loja em Sacramento e também uma filial em Conquista. O primeiro automóvel da cidade de Sacramento foi adquirido pelo seu pai, que era muito honesto e caridoso.
ele preocupava tanto em atender todos que precisavam, que os preços dele eram imbatíveis na concorrência, e com isso ele tomou todo o mercado. Conquistou a clientela e fez nome, expandindo de forma assim, assustadora o seu comércio. Eu vou ler uma partezinha aqui que eu acho interessante, que está no livro. É uma carta que ele fez ao seu pai, depois de adulto. A amplitude moral de Eurípides é registrada nesta carta, enviada ao seu pai Mojico por ocasião do seu aniversário. Ao meu querido pai, mil felicidades através de sua existência, com o pedido de Deus de o inspirar e amparar em todas as fases da sua vida. Comemorando seu aniversário, nada acho digno de traduzir-lhe meu afeto e profundo amor. Ofereço-lhe, contudo, a falta de melhor. Aos dignos espíritos do Senhor, suplico amparo e luzes para meu excelente e melhor amigo, do filho que o venera, Eurípides Barçanufo. E assim ele prosseguiu, dando assistência à mãe, ao pai, administrando as lojas e auxiliando a todos que precisavam dele. A conversão ao espiritismo foi um pouco conflituosa, porque ele foi nascido e criado em berço católico, né? Era muito amigo dos padres, tinha muita consideração a todos aqueles que o cercavam no desenrolar da sua evolução, do seu crescimento, e era muito amigo também dos padres, da comunidade da igreja, e começou a trabalhar ao mesmo tempo em conquista e sacramento. No meio dessas duas cidades, que eram onde o pai dele tinha as lojas, existia uma currutelinha lá, como dizia meu pai, uma província chamada Santa Maria. Nessa época, ocorreu um surto de mediunidade bastante amplo nos homens mais simples, incultos e operários do campo, que não tinha noção do que estava acontecendo. E ali foi um campo propício para ele auxiliar e tornar útil, né, o seu dom mediúnico. O seu tio Mariano e sua madrinha sempre o acompanhavam, orientando nessas visitas de socorro e consolo aos necessitados, levando a todos sempre uma mensagem de luz. E quando adulto, ele leu o livro Depois da Morte, de Leon Denis, e ficou até altas horas da noite meditando. A partir daí, ele não teve mais nada que segurasse o despertar da sua mediunidade como um convite do plano maior. E foi a uma reunião, a um centro espírita, com esse seu tio Mariano, que já era mais estudioso e mais experiente com relação aos fenômenos. E lá ele ouviu a palestra sobre as bem-aventuranças do Sermão da Montanha, onde Jesus falava, bem-aventurados os simples, os aflitos, né, e tal. E ele ficava em conflito de pensar que quantas pessoas viviam na pobreza, morriam na pobreza, na doença, na privação, e onde estaria a justiça de Deus, né? Aí, diante da simplicidade do orador, Eurípides Barçanufo questionou: se é verdade que o plano espiritual se comunica, então que venha João Evangelista e se manifeste e me explique por que isso, por que tanta injustiça, por que tanta gente nasceu em pleno sofrimento, e onde que está essa bem-aventurança, né? Aí o palestrante, que chamava senhor Aristides, era analfabeto, ele parece que percebeu a sua missão naquele momento e foi assistido pela espiritualidade maior, manifestando com extrema sabedoria e lógica os argumentos dele, narrando que não há efeito sem causa e que tudo no universo opera a verdadeira justiça divina. Para ele foi um verdadeiro banho de luz, porque ele não pronunciou, ele apenas pensou e a resposta veio.
né, de encontro à indagação dele. E tornou-se, então, um espírita convicto. Ao mesmo tempo que ele estava muito convencido e muito envolvido, encantado com a descoberta, ele se sentiu em conflito, porque como que ele ia enfrentar os padres, que eram tão amigos, o bispado, os alunos, etc., né, todo mundo que convivia com ele até o momento. E a convite desse senhor Mariano, ele vai para essa cidadezinha de Santa Maria, e na corrente mediúnica, já de imediato, ele recebe o Dr. Bezerra de Menezes. E informa que ele tem várias mediunidades, mas que ele tem em destaque a mediunidade de cura. Depois, a visita de Dr. Bezerra de Menezes, ele recebe a visita de São Vicente de Paulo, como seu mentor espiritual, que o aconselha dedicar-se a essa obra e se afastar da sociedade São Vicente de Paula, que ele era envolvido na época com a Igreja Católica, para poder assumir a missão do Espiritismo por inteiro, criando assim a sua própria casa para o trabalho. E ele, assim, com muito encantamento e muita disposição, ele decidiu se dedicar, mas ao mesmo tempo ele se sentiu muito triste por abandonar toda a sua história, os seus amigos, seus companheiros, em função dessa nova proposta. Aí, nossa, eu perdi aqui que eu fui tomar água. Ah, pode passar. E aí ele começou a enfrentar essa sociedade, a expor a sua nova ideia e argumentar, né, com muito amor o seu entendimento, por que ele estava se convertendo ao espiritismo. E ele foi muito discriminado, ele foi tratado como leproso, como insano, como louco, e isso magoou profundamente, porque ele tinha muito amor pelas pessoas, e ele não foi entendido, né, nessa nova forma de pensar. E aí, então, ele lembrou de um seu amigo de infância chamado Carlos, que foi excluído da sociedade por ter lepra. E ele estava se sentindo como o outro, como um leproso mesmo, que ninguém queria por perto. E aí ele percebeu o tanto que era ruim, né, essa discriminação, esse isolamento, e ele foi até esse amigo, procurou ele e pediu perdão pelo tempo de afastamento, de abandono por conta da doença, e passou a cuidar dele. E assim ele obedece o seu chamado. Esse chamado, essa coragem que ele teve de expor aos quatro ventos toda a lógica, tudo que estava sendo manifestado no plano espiritual na vida dele, ressurgiu como um grito de indignação do clero e de toda a comunidade católica, que até o bispo de Uberaba pediu uma explicação para ele, como que uma pessoa tão enfronhada no catolicismo, né, tão atuante lá na congregação, mudava de opinião de uma hora para outra, assim. E ele foi criticado e foi xingado, tido como louco e desequilibrado. E com muita serenidade, com muito amor por eles, ele respondia que santa é essa loucura que me esclarece as dúvidas e me mostra o caminho certo da verdade da vida. E certa feita, ele, em sono, ele se desdobrava e ele ia para o plano astral assim, com muita facilidade. Despojava do corpo físico e ia visitar regiões de muita luz, de muita evolução, de uma energia muito superior ao que tinha aqui. E, apesar de ser tido como insano, hostilizado, ele não podia sair à rua. Foi abandonado por todos e até pela própria família. Sentindo-se triste e abandonado, ele lembrou-se dos cristãos da época de Jesus e seu martírio em Roma e na Galileia. E nesses desdobramentos que ele tinha, ele visitou uma região
plena de luz e de evolução, que no livro trata como excursão espiritual. Aí ele fala que São Vicente toma ele pelas mãos e diz: vamos, meu filho, não se preocupe, vamos caminhar por uma estrada clara, cheia de luminosidades intensas. As campinas floridas sucedem-se nesse caminho de luz. Andamos ainda numa estrada afora. O vento leve repassa pelos prados. Estabelece em ondulado e belíssimo envolto em melodiosos sons. De quando em quando, Eurípides reafirma: estamos andando e a paisagem é a mesma. E continua a certa altura. Avistou-se uma árvore muito frondosa. E de longe caminhou em sua direção. Quando chegamos, após significativa pausa, Eurípides prossegue: Dona Amália, essa árvore é tão maravilhosamente bela que não há comparação para que se possa ter ideia do seu esplendor. E aí, nessa árvore, eles percebem a ideia, a realidade do verdadeiro cristianismo que Jesus pregou, né? Amor, justiça, tolerância, paz, esperança. Cada folha da árvore simbolizava umas dessas virtudes. E essa árvore seria interpretada como a verdadeira meta, né? Que Jesus deixou para os cristãos e que foi esquecida ao longo do tempo. E aí chegaram numa escada. Quando começaram a subir, muito levemente, como se tivesse asas nos pés, Eurípides declara: atingimos o topo da escada. E São Vicente afirma: quando colocamos o pé direito no último degrau, está terminando a missão na Terra. Estamos atingindo outra esfera. E para ter ideia aproximada do embasamento cósmico deste plano, imagine constituído de mármore ou de jaspe, porém um mármore de reverberações fascinantes. Uma atmosfera luminosa surpreendente, verdadeiramente estonteante, que é intraduzível. Aí fala que as mansões do universo, né, são as moradas que Jesus falava no seu discurso, no seu sermão. E nesses desdobramentos, ele visitava regiões e ele era muito amparado e acompanhado por espíritos de luz em toda a sua missão. E quando ele voltou desse encontro com Jesus, ele percebeu que a sua missão estava só começando e que tinha muita coisa ainda a acrescentar no povo da sua época. E ele saiu fortalecido desse encontro, porque quando ele, São Vicente e Bezerra e toda essa equipe, né, teve face a face com o mestre, Jesus estava tristonho, chorando, e ele perguntou qual que é o motivo, se era pelas pessoas que não chegaram a conhecer essa árvore do seu evangelho. E Jesus responde que não é pelos que não conheciam sua doutrina, mas é pelos que conheciam e não aplicavam. E ele voltou desse desdobramento, continuou sua missão e saiu mais fortalecido ainda na sua fé e na coragem para enfrentar o mundo e prosseguir com a proposta de Jesus. E assim seu trabalho se expandiu e agigantou-se, sua mediunidade de cura. A sua mãe foi piorando com o tempo, mas o seu pai continuou dando a ele todo o apoio, inclusive com os remédios que ele fazia doação até altas horas da noite, indo visitar os doentes, já sabendo de antemão qual medicamento levar ao seu tratamento. Quando fala da conversão dos seus pais, chegou um momento na velhice que a mãe, já assim, meio triste de ver o abandono, a discriminação, né, e eles todos com raízes no catolicismo, a mãe pediu que ele queimasse todos os seus livros de estudo espíritas, que pedia aquilo em nome do pai dele. Nesse momento, ele se lembra da conversão de Paulo na estrada de Damasco. E em lágrimas, ele expõe para sua mãe os motivos da sua conversão, o significado da doutrina dos espíritos e a sua missão na Terra.
Ela, magnetizada pelo sublime amor do seu filho, se sente envolvida e convencida por ele. E vai até o marido e diz firmemente para ele que a partir dali ela haveria de se tornar espírita. E pediu que o marido também lesse e estudasse a doutrina, antes de repudiar e discriminar sem saber seu conteúdo. E por fim, com o amor dele, com o seu convencimento e com seu exemplo de amor e caridade a todos, ele converteu todos os seus familiares ao espiritismo. Aí então ele fundou sua primeira casa, Centro Espírita, Esperança e Caridade. É o terceiro. Aí está a foto. Meca, que era sua mãe, finalmente foi curada durante o primeiro culto do Evangelho no Lar, em 1904. Toda a vida dela, que foi atribulada e perturbada por desequilíbrio mediúnico, teve o seu consolo, sua cura, né, no culto no lar, no ano de 1904. Tinha a simplicidade do cristianismo da Galileia, com espíritos da mais alta evolução e pureza evangélica. Ele nunca cobrou por nada, e jamais deixou de atender a alguém, com a ajuda de Dr. Bezerra de Menezes, que era seu mentor inseparável. Eurípides tinha todas as mediunidades, assim como Chico Xavier, mas destacavam mais as de cura e de desdobramento ou bicorporeidade. E como ele era professor, né, trabalhava também com educação, às vezes na sala de aula, no meio da aula, ele tombava a cabeça, sonolento, e fechava os olhos, como se estivesse dormindo. E com esses episódios, a turma já foi conhecendo que ele tinha mesmo esses desdobramentos. E um dia ele adormeceu no meio de uma aula e logo despertou e comunicou para sua turma com antecedência que havia ido na França e que tinha assistido a assinatura do Tratado de Paz no Palácio de Versalhes, que estava então declarado o fim da Primeira Guerra Mundial. E no outro dia isso foi declarado nos jornais. Então ele desdobrou, foi lá, participou do evento, né, do assinado do tratado, e comunicou aos seus alunos com antecedência. Ninguém havia nem comentado nada a respeito ainda. O próximo tópico é de título A Mensagem de Maria. Não. Com todo o preconceito dos colegas de magistério, no Liceu Sacramentano, o prédio foi se esvaziando. E o dono do prédio, que também passava por problemas assim de repúdio, né, com essa nova realidade, ele pediu que esvaziassem o prédio. E esse proprietário impediu assim que continuasse o seu trabalho. Mas como a cidade não tinha outro educandário, foi um desespero geral para todo mundo. E aí esse prédio foi realugado para outra pessoa, porém ele continuou lá trabalhando com coragem de divulgar sempre a doutrina. Mas os pais dos alunos recusavam a aceitar, e muitos tiraram seus filhos. Ele ficava muito triste, desolado com isso, mas o seu recurso era se isolar, fazer oração e pedir a Deus que as coisas se acertassem, que ele pudesse concluir a missão dele atingindo as pessoas. E nesses momentos que ele ficava triste, se recolhia em oração, normalmente ele psicografava. E numa dessas psicografias, ele recebe a mensagem de Maria. Está aqui na página 38, deixa eu ver se eu localizo aqui para ler. Não feche as portas da escola. Apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é o resquício do orgulho humano. Em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensine o Evangelho de meu filho Jesus. A todas as quartas-feiras,
e institua o curso de astronomia. Acobertarei este colégio Allan Kardec sob meu manto sagrado de amor, assinando naquela mensagem Maria, serva do Senhor. Então, ele enxugou as lágrimas, sacudiu a poeira e retomou seu trabalho e tentou, assim, fazer o melhor que ele podia com as ferramentas que ele tinha na mão. Então, abriu esse colégio Allan Kardec, que se tornou o veículo de comunicação entre as maiores inteligências do planeta, onde milhares de pobres e órfãos recebiam instrução intelectual e moral gratuitamente. Nos seus desdobramentos, ele saía, né, das aulas e viajava para dar socorro aos necessitados. Visitava doentes, fazia partos. E um dia, em pleno decorrer da aula, ele adormeceu, né, a cabeça pendeu para o lado e ele deixou o corpo físico e foi ao socorro de uma senhora do campo que estava em trabalho de parto com bastante dificuldade. E ele realizou todo o trabalho, acudiu a mulher e voltou para a sala de aula. Quando ele acordou, bateram na porta da sala. Era o camponês que era esposo dessa senhora, que tinha ido naquela época, era tudo muito distante, eu era a pé ou a cavalo. Meu pai contava isso, que a minha avó presenciou isso na época. Que o camponês chegou lá muito assim, esbaforido, cansado, desesperado, porque não tinha médico perto e não tinha parteiro que desse conta, e ele foi chamado para ir às pressas socorrer. Quando esse pai da criança que ia nascer chegou na escola, falou: doutor Eurípides, me perdoe interromper, eu estou precisando do senhor, minha mulher está mal e não está dando conta de nascer o neném e tal. Ele falou assim: não, eu já estive lá, a criança nasceu, é uma menina, e as duas passam bem. Ele falou: não, não é verdade, porque só tem uma estrada daqui para lá, e eu não vi o senhor passando por mim. Vamos lá, e não soltou dele de jeito nenhum. Ele falou: tudo bem, precisa ficar mais calmo, eu vou, e voltou lá com ele. Aí quando chegou na casa, a mulher já estava com o bebê nos braços, estava tudo tranquilo, e a esposa dele falou para Eurípides assim: uai, mas por que o senhor voltou? O senhor já tinha concluído o trabalho, nós estamos bem, não precisava ter voltado. E essas e outras aconteceram rotineiramente pela região. Aqui fala depois, sempre curava não só o corpo, mas também a alma das pessoas, porque ele curava os doentes e também os obsessores, com suas vibrações de amor e esclarecimento. A voz de sua oração se multiplicou pela cidade como um instrumento dos espíritos superiores. E o seu amor era expansivo a todos os seres que o rodeavam, inclusive os animais. Ele tinha um cãozinho chamado Jipe, que esse Jipe parece que era até instruído pelo plano superior, que ele despertava a cada compromisso dele, com hora, com disciplina, e não deixava ele passar da hora de nada. A sua farmácia funcionava de noite gratuitamente, e quando achava que estava passando aperto financeiro, que não ia dar de necessitados, não se sabe de onde, mas o recurso chovia a tempo e a hora, e ele acudia a todos que precisavam dele. Depois de um tempo, ele foi eleito a vereador, com projetos de elevado cunho social. E sempre levando, né, o trabalho espiritual, com assistencial para a época, e sempre assim, mostrando pelo seu exemplo, né, o elevado propósito da doutrina. Só que, pelo fato dele estar sempre muito envolvido, isso incomodava muita gente. E as pessoas que se sentiam assim traídas por ele não aceitavam a proposta do espiritismo, repudiavam muito a conduta dele. E uma época ele foi até chamado para um duelo religioso, a equipe católica da sua época. A coluna do jornal estava escrito: Deus não é Jesus e Jesus não é Deus. Convidava para um debate entre ele e o reverendo, um debate público na época. E ele aceitou na maior serenidade.
E todas as questões, todas as críticas, tudo que falavam, ele debatia com tanta autoridade, com tanta humildade ao mesmo tempo, e argumento lógico, que a sua veemência desarmava quem estava acusando ele. E no final ele foi tão aplaudido pela multidão que os seus algozes, né, os seus contrários, os perseguidores, ficavam sem ação. E ele era tão humilde que ainda no final ele abraçou, comovido, o reverendo. E ele transmitiu tanto amor e serenidade que o reverendo, os católicos, ficavam contagiados com o magnetismo dele. E assim ele saiu carregado pelas massas. E isso repercutiu nacionalmente na época. Mas as perseguições não paravam por aí. Apesar dele ter, assim, se saído muito bem e com isso difundiu muito a doutrina espírita na época, por toda a região, por todo o país, mas como todos os apóstolos de Cristo, Eurípides também sofreu grandes perseguições. Após a esmagadora vitória neste debate com o padre, o orgulho soberbo dos poderosos da época, os perdedores católicos, promoveu uma perseguição processual e criminal, realizando verdadeiro martírio para Eurípides na época, que sempre se envolveu assim só para fazer o bem e a caridade e ter que passar por essa humilhação, esse vexame, né, de ser condenado como criminoso. Ele era acusado como exercício ilegal da medicina e em todos os lugares que ele era questionado, ele estava sempre com uma malinha de remédio na mão, com seus instrumentos para ajudar, para auxiliar, para fazer um curativo. E o dia que ele precisou depor, né, por essa acusação, ele foi e carregando consigo a valise com instrumentos de atendimento. E ali estava a prova do crime, né, que ele falava, assim, sair daqui, eu tenho alguém me esperando, eu tenho que atender. E a multidão toda chorava por ele, porque todos viam que ele estava sendo muito injustiçado. Olha aqui na 51. No outro dia, os artigos de defesa veiculavam por todo o país algumas pessoas se oferecendo para eliminar os seus acusadores. E tanto que era a revolta do povo de ver que ele não estava merecendo, né, tudo que estava passando. E muitos deles ofereciam para Eurípides que queriam dar fim nas pessoas que estavam barrando o caminho dele. E, em profundo choro, ele ficava tão chocado que dizia que as pessoas que faziam essa proposta de matar alguém em nome da sua defesa machucavam muito mais do que seus próprios acusadores, que jamais ele iria levantar a mão para mandar matar ou violentar alguém, qualquer pessoa que fosse. E com a derrota de desmoralizá-lo, as investidas contra ele se acirravam. As pessoas que não aceitavam, né, que ele estava despontando, que ele estava fazendo a cabeça das pessoas, eles ficavam muito revoltados e queriam a qualquer forma desmoralizá-lo. E alguns pistoleiros foram até contratados para dar cabo nele, para atingi-lo. Mas ele sempre era advertido pelo plano espiritual, que o desviava dos perigos. E certa vez conta o livro que 2 jagunços estavam de tocaia para pegá-lo numa encruzilhada e acabar com ele. E ele não cortou caminho, ele foi e enfrentou. E ele aproximou deles com tanto amor e com tanta, assim, humildade, que eles não tiveram coragem. Aí ele saiu ileso e continuou o seu caminho. Recebendo também a visita do anjo Ismael, agora no 52. Aqui fala da visita do anjo Ismael, num dos seus desdobramentos. Esse é do livro que eu vou ler, só um minutinho. Aqui. E por conta desta triste perseguição, Ismael, como mentor espiritual do Brasil,
disse ao médium de Sacramento: não temas, Eurípides, daqui serei o sustentáculo. Isto dito na cumeeira do colégio Allan Kardec. Por sua vez, ao lado de Eurípides, responde Dr. Bezerra: e daqui serei eu. Na madrugada do dia seguinte, debaixo do caramanchão de jasmins brancos, perfumados pelo aroma mais doce da natureza, Eurípides se ofusca com a luz divina. Sim, foi exatamente o que aconteceu. O impacto emocional era tamanho que Eurípides não conseguia absorver aquela luminosidade. A mais bela estrela do Pai Celestial se fazia presente ali, coberto de neves brancas e floridas de jasmim. Ninguém mais que nosso Senhor Jesus Cristo aparece para lhe dizer: meu filho, não temas, estamos com Deus, a vitória é nossa. E ao redigir este pequeno relato, confesso que me emocionei. Isso aqui já são as palavras do Dr. Dirceu. Me emocionei a ponto de lágrimas não conseguirem permanecer em meu corpo insignificante. Aí, palavras de Eurípides, né, que já citei, e em defesa do processo sofrido pelo movimento católico de Uberaba, ele demonstra bastante responsabilidade, argumentando sempre com um senso de superioridade moral que impressionava a todos. Mas quem era o verdadeiro impostor? Freitas Nobre, em A Perseguição Policial contra Eurípides Barçanufo, na página 89, segundo parágrafo, diz: a sociedade brasileira, o procedimento penal contra Eurípides Barçanufo, traumatizada por saber dos méritos de sua atividade assistencial desinteressada, no sublime sacerdócio sem exigência ou reconhecimento dos beneficiados, o povo simples e os pacientes curados argumentavam indignados: quem é o verdadeiro impostor nessa história? Agora, eu acho que o restante pode ficar para a semana que vem, né? Porque já está ficando tarde. Alguém quer fazer algum comentário? Parece que ficou. Oi? Mano, parece que tá. Isolou? Hein, ô Ângela? Oi. Primeira vez que eu li o livro do Eurípides Barçanufo, chama-se Eurípides Barçanufo, Apóstolo da Caridade. Eu tinha 15 anos. Eu fiquei encantado com o livro dele. Então, existem várias obras bibliográficas, não só essa, mas tem o do Dirceu também. E até em uma dessas fotos aí que você mostrou, aparece o Dirceu aí em frente à escola espírita, né? A Rosana que me mandou. Eu recomendo que leiam. O que eu li, tanto do Dirceu quanto o Eurípides Barçanufo, Apóstolo da Caridade, eu tenho esse do Dirceu também, é muito bom. É um livro fininho, uma leitura muito boa, sabe? Não é uma bibliografia muito bacana, muito mesmo, eu recomendo. Eu li a bibliografia também do Allan Kardec, é muito boa, a bibliografia dele, do livro mesmo, vale a pena. O filme, assim, não mostra nem 10% do que é a bibliografia do Allan Kardec. Essas bibliografias é bom a gente estudar e procurar saber, porque serve de inspiração pra gente, né? Às vezes a gente passa por umas dificuldades, né? Uns sofrimentos, assim, umas lutas, e vê que é normal isso, né? É normal as críticas, é normal, assim, as perseguições, porque a gente está mudando a situação, né? Nós estamos, assim, mudando a nossa vida e a vida de outras pessoas, e isso gera incômodo, né? Então é bem bacana. Toda vez que eu escuto essa história, eu me emociono muito, principalmente a do Eurípides Barçanufo. Eu também eu não conhecia essa história, né, dele. Gostei muito, viu, Ângela? Eu fiquei emocionada também. Eu também gostei muito. E assim, como diz, né, santo de casa não faz milagre.
as informações que eu tinha dele era coisa assim, corriqueira, familiar. Minha avó falava muito, meu pai. Mas eu nunca tinha lido em profundidade, assim, nada a respeito. Eu fiquei encantado também com a biografia dele. Você é prima dele ou ele é seu primo avô? Minha Como é que é avó. isso? Minha avó era prima dele. A minha avó era de Sacramento. E, e na época, desde a minha infância, eu lembro muito deles contarem esses casos, essas histórias deles, sabe? É engraçado que a família tinha uns nomes semelhantes. Nos livros que a Rosana me passou, tem relato de uma dona Eigorina, que ela conhece. Outro, dona Corina. E a minha avó era Orgarina. Só nome bonitinho. E eles eram pessoas, assim, humildes demais da conta, mas muito estudiosos, e, assim, com uma fé raciocinada mesmo, sabe? Meu pai, a vida inteira, foi muito estudioso. E como você fala, Eric, ele comparava tudo do espiritismo com a Bíblia e com os livros de filosofia. E eu cresci ouvindo esses comentários, mas eu nunca tinha tido assim, a curiosidade de pegar um livro dele para ler, e aprendi muito também com essa leitura, gostei muito. Creio que na próxima aula a gente termina tudo, porque agora está faltando menos coisas. Ô, Ângela, com Oi, licença, hein, Ângela? Inclusive, oi. você citou aí as cidades que ele atuava mais, né? Meu pai Ah, exatamente era de Conquista aí, né? Que ele tinha farmácia aí, entendeu? Então, meu pai é exatamente de aham, Conquista, onde a minha avó morava, né? Exatamente nessa época. sim, Mas, no mais, foi verdade. tudo muito bom, viu, Ângela? Muito bacana, tá? É que o Dirceu falou para você, né, que meu pai tinha Isso, comunicado com ele que ele era daquela roça, né? exatamente. Tá muito bem, Para viu, quem Ângela? não, para quem não sabe, esse é meu irmão, filho do Opa! meu pai como eu. Boa noite, Boa Irã. noite, Tudo tudo jóia? bom? Tudo Graças a bacana, Deus. Parabéns, bacana. Ângela. Foi Um muito boa a abração. sua explanação, viu? Parabéns. Dê um Um abração abraço, no seu Obrigada pela Irã. Dirceu. ajuda. Abraço do seu Dirceu. Obrigada, Irã. Deus abençoe. Rosana, Obrigada. você me ajudou sem medida, viu, querida? Ah, que é isso? Nós estamos aqui Agradeço para... você, ao É, Dirceu. é um peloto. Eu não Mas sabia é que um ele era um peloto. historiador, então, pois é, gostei demais. Obrigada por tudo. Pois é, e ele desencarnou na pandemia, né? Na gripe espanhola, em 1918. Eurípides com 38 anos. Eu não cheguei lá ainda não, falta o restinho do livro ainda, e tem algumas coisas, alguns depoimentos, mas eu só consegui estudar até o momento, sabe? Daí para o final não cheguei nessa parte ainda não, mas eu estou muito envolvida com a leitura, tá muito bom. Ai, que bom. E o Dirceu estudando para fazer a live dele domingo, né, sobre Eurípides, aquela live de domingo, ele sonhou com Eurípides. Foi? Sonhou, não, domingo. A Ah, live dele foi domingo, né? Depois da live ele deitou e dormiu e sonhou com Eurípides. E hum, Eurípides mostrou uma árvore para ele que era uma árvore medicinal que era para curar a Covid. Aí ele não hum, foi no mato e não achou a árvore, vai colocar no remédio Allan Kardec para Covid. A árvore que o nossa, Eurípides mostrou para ele. Vai ficar mais potente ainda o remédio agora. que bênção, hein? Ele tem uma É, ligação muito grande com Eurípides, né, com a família toda lá. e o Dirceu também tem uma elevação moral muito grande, né? Tem todo o Tem, mérito. tem, demais. Muita disciplina, muita renúncia, muito amor ao que faz, né? É, Aí tem esses métodos, né? Ele recebe as coisas, graças a Deus. é isso mesmo. Faz por onde, né? É, Carolzinha, se você quiser ler ou fazer oração,